Beleza? É isso aí. Bom, espero que todo mundo esteja bem. Por aqui está tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Vocês conseguem ver os slides aí, né? Eu compartilhei com vocês. Dá para ver, né? Beleza. Olha a galera já Dá sim. entrando. Beleza, obrigado. Valeu. Show de bola. Ó, o pessoal. Ô, Flávio, boa noite. Obrigado, Flávio. Obrigado, meninas, pelo retorno. Vamos lá, então. Alguém se lembra do assunto da semana passada? Alguém se recorda? Alguém se lembra? Semana passada nós falamos sobre. Deixa eu colocar um spoiler aqui para você. Aí, ó. Saúde na terceira idade, né? E a gente viu que é fundamental falarmos sobre a saúde na terceira idade, porque, devido a um processo rápido, né, como a gente viu, o Brasil está envelhecendo cada vez mais. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Isso não significa que estão vivendo com mais qualidade de vida. Não é isso que a gente tem observado. Na verdade, elas têm realmente vivido mais, têm chegado, né, a cada vez mais próximo aí de 100 anos e tal, a expectativa de vida do brasileiro gira em torno de 72, 73, quase 75 anos. E aí, muitas vezes, essa pessoa que é idosa, por conta de algumas doenças que essa pessoa tem, ou por conta de acidentes, ou por várias outras situações, acaba necessitando de cuidados. Quando a gente tem esse cenário de uma pessoa idosa que necessita de cuidados, você e eu, cuidadores, temos um cenário perfeito para a nossa atuação. Então, o cuidador é uma figura, é um profissional que se encaixa perfeitamente nesse cenário de pessoas idosas que precisam de ajuda, que precisam de auxílio no dia a dia, nas suas atividades corriqueiras. Ok? E esse auxílio, essa ajuda, não necessariamente é para... Ó, o pessoal chegando aí, muito bom. Não necessariamente é para dar banho. Não. Às vezes o auxílio no dia a dia tem mais a ver com outras questões, como, por exemplo, acompanhamento. Estou apenas acompanhando a senhora, que já é uma idosa, e que precisa simplesmente de um acompanhante. Ela toma banho sozinha, consegue alimentar-se sozinha, faz tudo sozinha. Ela só tem a necessidade de um acompanhante, ok? Então, isso precisa ficar muito claro para nós. Você é cuidador, pode lidar com o cuidador, cuidadora, pode lidar com idosos que consigam realizar as suas atividades sozinhos, ou você pode também pegar idosos que são totalmente dependentes. E aí, evidentemente, essa ajuda que você vai dar, inclusive, acontece nas atividades mais básicas: banho, troca de roupa, alimentação, estímulo para atividades físicas, estímulo para atividade intelectual e por aí vai, né? Uma lista gigante de atividades. Tudo bem? Eu nunca falei isso em nenhuma turma minha. Acredito que seja um momento oportuno para falar com vocês. Quando a gente fala de atividades que o idoso ou que o paciente necessita de ajuda, de auxílio, a gente tem
Alguns tipos de atividades, tá? Eu vou falar só dois aqui para não ficar como isso não tá, inclusive não tá nem na apostila. Você pode procurar que não vai estar aí. Mas eu vou falar só dois só para a gente ter um norte mesmo, uma direção. Ok? Então por isso que é bom você estar na aula, que vez ou outra eu falo alguma coisa que não está na apostila, mas que com certeza vai enriquecer mais o seu conhecimento. Tá bom? Vamos lá? Bom, é o seguinte. Existem dois tipos, existem mais, mas eu vou falar dois tipos de atividades. Existem as atividades básicas e existem as atividades instrumentais. Novamente, existem as atividades básicas e existem as atividades instrumentais. Quando eu, cuidador, lido com um idoso, vou ter de ajudá-lo com algumas atividades aí do dia a dia dele. Essas atividades que eu auxilio podem ser instrumentais ou básicas. Lucas, eu não entendi nada. Eu não sei a diferença entre atividades básicas, muito menos o que são atividades instrumentais. Você consegue me dar uma ajuda? Consigo. Vamos lá. Atividades básicas, o nome já diz, são básicas. Básicas para quê, Lucas? Para a sobrevivência. Ok? Banho, alimentação, higiene. Básicas para sobrevivência. Se você não tomar banho, se você não comer, se você, sei lá, não trocar de roupas, se você não conseguir considerar, né, praticar essas atividades básicas, infelizmente, em algum momento você vai morrer, né? Então, as atividades básicas devem acontecer por auxílio do cuidador. Se o idoso não consegue sozinho tomar banho, trocar de roupa, por exemplo, e comer, você, cuidadora, precisa ajudar. Então, essas são as atividades básicas. Tudo que é básico, que é essencial, que é vital, importantíssimo para que o idoso, como o assunto é idoso, né? Eu estou falando idoso, mas é para mim e para você também. Para que o idoso consiga sobreviver. Depois, temos um outro tipo de atividade. E aqui são atividades instrumentais. Não necessariamente atividades que eu preciso fazê-las para sobreviver. Não. Eu não preciso ir ao banco para sobreviver, por exemplo. Eu não preciso. Certo? Se eu não for ao banco, eu ainda continuo vivendo. Mas ir ao banco é um tipo de atividade que a gente fala. São as atividades instrumentais. Ir ao banco, mexer lá no caixa do banco, mexer no celular, atender telefone. Atividades que são também importantes para a vida do idoso, mas que não estão necessariamente ligadas à sua existência. Beleza? Então você cuidar. Nunca falei isso em uma turma. Tá? Então aproveite aí, é inédito. Aproveite. Toda vez que você for auxiliar alguém, e aí, não necessariamente sou idoso, tá? Mas toda vez que você for auxiliar alguém, entenda. Você precisa considerar essas atividades básicas, tudo que é essencial para que o paciente sobreviva, e também as atividades instrumentais, que são aquelas atividades que complementam a vida da pessoa, que aumentam também a sua qualidade de vida e as auxiliam para que elas possam cada vez viver mais e por aí vai, certo? Então, esse é um resuminho do que a gente viu na aula passada sobre idosos, saúde na terceira idade. Do meio da apresentação para o final, você tem várias dicas ali para que você chegue bem à velhice, e aí depois só você dá uma olhada. A aula foi gravada, enfim, a apresentação já está no grupo, pode desfrutar, tá bom? Hoje, nós vamos tratar dois assuntos que também são importantíssimos, e a gente vai começar com o autismo. Vamos lá. Bom, o autismo, muitas vezes, é interpretado da forma errada. Vamos entender o que são, qual que é o comportamento.
Quais são as características de uma pessoa que tenha TEA? Ai, TEA, você falou que é aula de autismo, mas você está falando TEA? Sim, TEA, transtorno do espectro autista. Tá bom? Transtorno do espectro do autista, TEA. Ok? Então a gente vai entender as características que uma pessoa que tenha esse transtorno tem. O que será que é comum? Tá aí, ó, a resposta está na sua frente aí, né? Vamos lá. A ideia desse transtorno é que o paciente tenha algumas características que são, eu diria, muito peculiares, né? São literalmente características de um paciente com esse transtorno. Principalmente duas: déficit na comunicação social e um comportamento, digamos assim, atípico, né? Entre aspas, anormal. Ok? Lucas, eu não sei o que é déficit. Déficit significa, não me entendam mal, é só um sinônimo, tá? É só para você entender o que significa déficit. É um prejuízo. Então, toda vez que você ouvir dizer sobre déficit, o sistema econômico encontra-se deficitário. Deficitário, vem de déficit, prejuízo. Então, o paciente com TEA, com transtorno do espectro do autista, tem prejuízo na comunicação. E vejam que há uma palavra que segue, né? Comunicação social. Isso é muito importante. Por que, Lucas? Porque se você entender isso aqui, você vai começar a entender melhor as pessoas que têm autismo. Ok? Que tem TEA, né? Transtorno do espectro autista. Esse prejuízo é de ordem social. Você já deve ter tido contato ou assistido, sei lá, filmes, documentários, ou ouvido falar sobre pessoas que têm autismo. Uma característica delas é realmente elas não se dão muito bem, não conseguem se socializar geralmente. Por quê? Aí a resposta: nós já esperamos que isso aconteça. Por quê? Porque faz parte do transtorno ter um prejuízo na comunicação. Elas não são, entre aspas, tá? Entre aspas, não são sociáveis. Elas têm um problema, gente, em manter relações, inclusive com familiares, tá? Não conseguem ter um bom relacionamento, tem dificuldade. Não que seja algo intencional, não que sejam maldosas, não é isso, não é essa a ideia. Na verdade, elas têm dificuldade mesmo, tá? Então, e esse prejuízo na comunicação acontece de forma verbal e não verbal. Não entendi nada, Lucas. Comunicação verbal, fala. Verbo, né? Verbo vem de falar. Então, a comunicação verbal elas não conseguem falar. Não conseguem no sentido de manter, né? Não conseguem manter um diálogo, geralmente. Quando você tem uma criança autista, um paciente com autismo, ele prefere pegar sua mão, geralmente, é bem comum a gente ver isso, e leva a sua mão, em vez de falar, Silvilei, abre a porta, por favor. Não. Pegam a mão da Silvilei, coloca a mão na maçaneta para que ela entenda que é para abrir. Percebem? Uma dificuldade, um déficit, um prejuízo na comunicação verbal. Mas esse prejuízo também se dá de ordem não verbal. Gestos, atitudes, comportamentos, eles têm dificuldade em se comunicar também de forma não verbal, né? Tá bom? Então, geralmente esse comportamento aí geralmente, né? Esses pacientes têm um interesse, tá até aqui, ó, interesse restrito. O interesse, o que é algo restrito, gente? Limitado, fechado. Tem alguém pedindo para entrar. Opa, beleza.
O que é esse interesse, galera? É um interesse fechado, interesse limitado. Você consegue entender por que uma pessoa com autismo fica tão agressiva quando alguém pega algum objeto dele? Entenderam? Porque ela tem um interesse naquele objeto. O mundo, entre aspas, tá, gente? Não. Acontece no mundo, não importa. O que importa aqui é o meu carrinho. O meu carrinho. E aí, se alguém pega o meu carrinho, se alguém tira o meu carrinho de onde normalmente ele fica, aí eu fico muito nervoso, porque o meu interesse é restrito ao carrinho. Eu amo esse carrinho, me identifiquei com ele e ele é meu. Se eu entendo que existem ameaças, e aqui, né, lógico, isso aqui, gente, não necessariamente alguém vai ameaçar a criança autista, não é isso. Ou a pessoa que tem autismo, não. Mas a pessoa entende como uma ameaça. Se você pegar o carrinho, ou pegar, sei lá, um objeto, ou aquilo que a pessoa gosta, ela vai entender como um ultraje, uma ofensa, um ataque, uma invasão ao espaço dela. Se você invadir o espaço, é como se ela se sentisse ofendida, e aí geralmente muitos são agressivos. A gente vai ver que existe um tipo de autismo que há essa predominância, pacientes agressivos, mas é um tipo de autismo, tá? Tem mais de um, a gente vai ver alguns, e um tipo específico, a agressividade é bem recorrente. Além desse interesse restrito, esses pacientes também apresentam movimentos repetitivos. Você já reparou? Deixa eu ver se dá para mim pegar na câmera. Vamos lá, ó. O paciente muitas vezes fica assim, para frente, para trás, como se... É um exemplo, tá, gente? É um exemplo apenas. Como se estivesse gangorrando. Tem gangorra, para frente e para trás. Ficam pendendo para frente e para trás. Movimentos repetitivos. Já esperamos isso. Consegue entender agora por que puxa, professor, realmente, olha, eu pensei aqui, sim, eu não posso mostrar para você aqui na aula um vídeo, porque senão o YouTube vai bloquear, o YouTube vai derrubar o nosso vídeo depois. Eu não posso te mostrar, mas eu posso falar para você como encontrar. Quando a aula terminar, vão no YouTube e procurem por Christopher. Coloca assim, ó, menino autista cego cantor. O nome dele é Christopher. Vai lá, ele vai estar cantando em inglês. É um menino, o nome já fala, né? Christopher, a descrição do vídeo já fala, é cego, autista, a mãe dele, se não me engano, era usuária de droga, né? Ele é cego, autista e canta. Inclusive canta lindamente, canta demais. Você vai ver que no vídeo ele fica pendendo, apresentando movimentos repetitivos. Por quê? Porque é autista. E aí você consegue ver realmente que ele tem essa característica que a gente já espera de quem tem TEA, transtorno do espectro autista. Ok? Beleza? Eu não posso pôr aqui. Lucas, mas você eu já coloquei em uma aula minha aqui para o vídeo rodar. O YouTube, quando eu subi o vídeo para o nosso canal, o YouTube entendeu, sei lá, como seu tipo direitos autorais, né? E aí derrubou o nosso vídeo. Entendeu? Aí eu tive que entrar em contato para o nosso vídeo voltar. Como eu não quero correr esse risco, eu sei que tem gente que volta na aula depois, eu prefiro não fazer isso, tá bom? Para deixar aqui nossa gravação intacta para os nossos colegas que não puderam participar ao vivo, ou para você que queira revisitar a aula depois. Mas procurem no final da aula Christopher. Coloca assim, ó. Menino, cego, autista, cantor, Christopher. Já é um loirinho, loirinho, cabelo bem branquinho mesmo. Tá ele e o tio dele. Canta demais. Vamos lá. E aí, toda vez que a gente fala de terra, você precisa ficar com uma coisa na cabeça.
Não existe somente um tipo de autismo, mas existem alguns. Tá bom? E aí, assim como outros transtornos, você tem vários subtipos e esses subtipos têm características peculiares. Não entendi. Vou falar para você. Um subtipo tem uma característica que a gente espera. Outro subtipo tem uma outra característica muito comum daquele subtipo. Outro subtipo se comporta assim, assim, assado. A pessoa que tem transtorno do espectro autista tem esse subtipo, e aí vocês vão ver, a gente vai falar de, se eu não me engano, de 4, e aí a gente vai falar as características de cada um deles, tá bom? Mas só para você entender, quando eu falo que existem subtipos e características diferentes para cada um deles, a gente tem em alguns subtipos pessoas, por exemplo, que são muito inteligentes, muito, e têm um QI acima da média. É a característica de um tipo de autismo. Mas tem outro tipo de autismo que as pessoas são violentas, agressivas, enfim, apresentam os movimentos repetitivos cada vez mais, enfim, aí a gente vai ver, né? Vou passar um por um para você entender certinho, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver, parece que alguém mandou mensagem aqui, peraí. Ô, Gelsa, boa noite, tudo bom? Beleza. Obrigado por você estar na aula. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Bom, geralmente, o que acontece? Os pais precisam sempre ter um olhar atento. Gente, eu falo pais porque às vezes a criança não tem um babá, não tem uma pessoa que fica ali com ela. Geralmente são os pais, tá? Então, por isso que eu falo pais. Mas entendam como uma pessoa que fica ali com a criança mais tempo. Essa pessoa precisa ter um olhar atento. A gente já viu sobre as fases do desenvolvimento infantil. Você já está ciente agora, né? Está na apostila, você já sabe, a gente já conversou, 2 capítulos para falar disso, tal. Saúde na infância, a gente já falou bastante. Toda e qualquer alteração, característica, comportamento que fuja do que a gente já viu aqui no curso, que a gente espera de uma criança, você precisa ficar, desculpa da expressão novamente, com a pulga atrás da orelha. Puxa, olha, que estranho. Por que se comporta assim? Por que apresenta movimentos repetitivos? Por que tem dificuldade em se socializar? Por que tem um interesse tão restrito? Por que ela é tão apegada a essa boneca? E só essa boneca? Ela tem um mundo, tem muitos outros brinquedos, mas ela só gosta dessa boneca. E se alguém pega nessa boneca, se alguém encosta nesse pano, enfim, sei lá, no objeto, né? Se alguém pega isso que ela acha que é dela, a casa cai. Fica muito agressiva e tal. Você tem que desconfiar, você é cuidadora. Um olhar atento. Entenderam? Vamos lá. Então, geralmente, sinais começam a aparecer a partir do ano, tá? E aí, em relação ao tratamento, a gente tem a famosa terapia de intervenção comportamental. Essa terapia tem como objetivo corrigir alguns comportamentos que não são desejados. Vou falar de novo. Essa terapia tem como objetivo corrigir comportamentos inadequados. Na prática, criança tem dificuldade. Vou falar criança, tá? Mas entendam que é o paciente que tem autismo, tá bom? A criança tem dificuldade em se socializar. Vem o psicólogo, por meio dessa terapia de análise comportamental, vai corrigindo, dando saída, solução, possíveis formas de a criança ou o paciente começar a se socializar melhor. Percebe? Entenderam a importância dessa abordagem?
muito bonita, né? Então, essa terapia vem corrigindo alguns comportamentos que não são adequados. Vamos seguir. E aí, né, é importante, né, gente? O tratamento sempre é personalizado e interdisciplinar. Na prática, nós realizamos um estudo com um caso e vários profissionais são acionados, vários profissionais começam a lidar com esse caso. Psicólogo, médico, educador físico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pediatra, e aí você vai ter uma lista, né? Tá bom? Às vezes um artista plástico, talvez um artista plástico. Profissionais de formações diferentes para conseguir fazer com que essa criança, com que esse paciente melhore. Por isso que o tratamento é interdisciplinar. Entre. Disciplinar vem disciplina. Então, é um tratamento entre disciplinas. Um tratamento que relaciona as formações. O psicólogo tem a sua abordagem casada com a abordagem do pediatra, que tem a sua abordagem casada com a TO, com a fono, com a nutricionista, com o educador físico, e aí você vai tendo um tratamento específico para aquele paciente, considerando as características dele por meio de vários profissionais. Muito bonito, né? E também necessário, evidentemente, entendendo que a gente já viu algumas características do transtorno do espectro autista. Entretanto, existem alguns sintomas que são recorrentes, tá? Não necessariamente acontecem para todos os pacientes nessa ordem, não necessariamente acontecem assim para todos os pacientes. A gente vai ver daqui a pouco que tem um tipo de autismo que não é agressivo, tá? Geralmente, outras características definem esse tipo de autismo. Então, esse tipo que é mais brando, digamos assim, que é mais calmo, que é mais leve, nem todos esses sintomas que eu vou falar para vocês se aplicam. Agora, o tipo de autismo mais grave, aí sim, aí você vai ter muitos desses sintomas aqui, tá bom? Então, não levem a ferro e fogo. Todos os autistas têm esses sintomas. Não. As pessoas são diferentes, tá bom? Assim como você tem pacientes com depressão, vejam, tem a mesma doença, mas a doença se apresenta de forma diferente para os dois pacientes. Aqui também, tá? Então não levem a ferro e fogo. Não, isso aqui são sintomas que a gente encontra em muitas pessoas que têm autismo. Às vezes a pessoa é mais irritada. Talvez ela não seja tão desatenta como está aqui, né? Então, só para você entender. Bom, vamos lá. Possíveis e geralmente sintomas que a gente encontra: irritabilidade, agitação, autoagressividade. Percebam, O que é auto? Lembra do autocuidado? É o cuidado que eu direciono a quem? A mim mesmo. Autoagressividade é a agressividade que eu direciono a mim mesmo. Eu me agrido. Eu me machuco. Sou agressivo comigo mesmo, com o meu corpo. Percebem? O que mais? Hiperatividade, impulsividade, desatenção. Impulsividade. Impulsivos. Você foi lá mexer no brinquedo da criança, é impulsiva. Praticamente no mesmo segundo, é instantâneo, ela vai agredir você. Não pensa, não raciocina, né? Assim, é algo assim, ó, é como se fosse automático. São impulsivas. Inclusive, essa impulsividade geralmente leva à agressividade. Não é maldade. Infelizmente, isso é um sintoma que a gente espera. Desatenção, insônia, enfim, e vários outros sintomas que podem ser tratados com medicamentos, tá bom?
A risperidona é bem comum. Vamos lá. Alguns sinais que a criança, que o paciente que você lida pode ter autismo. Lucas, mas eu não sou pediatra, também não sou clínica geral, não sou, Lucas. Eu, cuidadora, não tenho habilidade, não tenho competência para poder diagnosticar autismo, realmente. Assim como eu, Lucas, também não tenho competência para isso. A minha formação não é para isso e nem a sua. Mas, com um olhar atento, você pode ajudar uma pessoa. Você pode começar a desconfiar que tem algo errado. Tá bom? Como é que eu faço isso? Está aí na sua tela. Vamos lá, alguns sinais. Não manter contato visual por mais de 2 segundos. Eles não conseguem. 2 segundos. Você vai perceber, uma pessoa que, assim, que não tenha, né, o transtorno, geralmente consegue manter por mais de 2 segundos. Então, você olha no olho, algumas de vocês já vieram aqui, né, presencialmente, e quando eu estou aqui, eu sempre olho no olho de vocês, e a gente consegue manter um contato visual por mais de 2 segundos. Quem tem autismo, não. Olha só, você não precisa ser pediatra para pegar. Olha que legal. Preste atenção nesses slides, né? Não atender quando chamado pelo nome. Chama, nada. Chama, nada. Isolar-se ou não se interessar por outra criança. Percebem? O que é isso aqui? A gente viu lá no início. Déficit na comunicação social. Olha aí, ó. Olha aí. Alinhar objetos. Já viram alguém que tem toque? E tudo tem que ser do jeito certo, na ordem que essa pessoa acha que tem que ser e tal. Em alguns casos, pessoas autistas também têm essa necessidade, gostam de deixar tudo alinhado. Se você quebra esse alinhamento, essa pessoa fica muito agressiva, essa criança, né? Ou esse indivíduo adulto, sei lá, jovem. Por quê? Porque gostam de deixar alinhado. Então, se você tem um paciente, se você cuida de alguém, e essa pessoa fica muito irritada quando você desalinha, e aí você começa a juntar com esses outros sintomas que eu li, e com os outros que eu vou apresentar agora, começa a desconfiar. Ser muito preso a rotinas, a ponto de entrar em crise, não brincar com brinquedos de forma convencional. Não entendi, o que é isso? Aqui, ó, um carrinho. Como é que se brinca com um carrinho, gente? O carrinho tem rodinhas, as rodinhas ficam para cima ou para baixo? Para baixo. Você pega o carrinho e, ó, rodinha. Crianças com autismo brincam assim, ó, invertem. O carrinho fica de cabeça para baixo e elas ficam girando a rodinha assim. Tá? Claro, crianças que não têm autismo podem fazer isso em algum momento, né? Estão descobrindo. Mas a criança, isso aqui é de vez em quando, está se descobrindo. Mas não sempre. Cara, mas ele nunca brincou o carrinho de forma normal, de forma convencional. Tem algo errado, ele sempre vira o carrinho, fica mexendo na rodinha. Estranho, começa a desconfiar, tá? Fazer movimentos repetitivos, né? Eu já falei sobre isso. Não falar ou não fazer gestos para mostrar algo. Repetir frases ou palavras em momentos inadequados. Tá bom? Não compartilhar seus interesses e atenção. Isso aqui é bem legal no sentido de, também é uma forma, não sei se eu falo fácil, mas é algo que é mais tranquilo de se perceber. Por que essa criança nunca conversa comigo? Por quê? Eu cuido dela e do irmão dela. O irmão dela sempre fala comigo, me conta como foi na escolinha, a gente, sei lá, eu aconselho, tal. Só que ela tem mais dificuldade. Eu nunca falei com ela, ela não me dá essa liberdade, inclusive não dá nem para a mãe, ela não compartilha com ninguém as dores dela, não comenta, não fala, tem algo errado. Girar objetos sem função aparente, interesse restrito, já falei, não imitar, não brincar de faz de conta e por aí vai. O que é isso, gente?
dificuldades de ou na comunicação social, como a gente já falou, né? Vamos lá. Bora lá. E aí, uma coisa importante a gente falar. Muitos autistas têm dificuldade de aprendizado, tá? Só que outros podem ter, por exemplo, uma vida que é aparentemente normal. Por quê? Porque existem diversos níveis, digamos assim, né? Tem alguns tipos de autismo. E a depender do tipo de autismo que a pessoa tem, evidentemente ela vai se comportar de um jeito diferente. Então, aquelas pessoas, na prática, tá? O que isso quer dizer, Lucas? Na prática, uma pessoa que tenha um grau mais leve de autismo, às vezes consegue trabalho. E geralmente consegue. Só que mesmo conseguindo trabalhar, mesmo ainda conseguindo se comunicar com as pessoas, ela sente que falta algo. Tem algo errado comigo. Eles conseguem fazer essa análise, esse pensamento, né? Tá bom? Claro, né, gente? Eu tô falando dos níveis mais leves. Os níveis mais graves, que a gente vai ver daqui a pouco, não. O paciente não consegue. Tá bom? Pode conseguir, talvez, com tratamento, mas sem tratamento não tem como, porque vocês vão ver que realmente o comportamento desse indivíduo vai limitar muito a comunicação dele com a família, enfim, com as pessoas que o cercam. Vamos lá, vamos traduzir isso. Esse aqui é o tipo mais... eu não gosto dessa expressão, mas só para você entender, tá? É o tipo mais inteligente. Já ouviram falar? Todo autista é extremamente inteligente. Não é verdade. Não é verdade. Alguns, inclusive, têm dificuldade de aprendizado. Se todos fossem extremamente inteligentes, não teriam dificuldade de aprendizado. Então, isso é um mito, não é verdade. Ok? Não reproduzam essa fala. O que acontece é que, nesse caso aqui, no tipo 1, ou síndrome de Asperger, sim, geralmente eles têm uma inteligência superior à média. Tá bom? Essa síndrome de Asperger também leva o nome de autismo de alto funcionamento. Por quê, Lucas? Ué, o nome já fala. Alto, muito. Funcionamento, funciona muito bem. O cérebro processa rapidamente. Trabalha muito bem. Funciona de uma forma extraordinária. Característica da síndrome de Asperger, que é um dos tipos de autismo. Vamos lá. E aí, ó, uma coisa interessante, né? É considerada a forma mais leve, tá bom? Entre todos os tipos de autismo. E é mais comum em meninos do que em meninas. Também é normal que esse autismo se torne extremamente obsessivo por um objeto ou por um assunto específico. Quem já ouviu falar sobre Messi ser autista? Lionel Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos, alguns defendem que é o melhor jogador de todos os tempos. Quem já ouviu falar que ele é autista? As pessoas que defendem esse pensamento entendem que ele tem esse tipo de autismo aqui, a síndrome de Asperger, tá? E aí isso faria todo sentido, porque ele é muito focado em futebol. Se vocês já viram, ele não gosta de perder. Enfim, aí tem várias teorias, né? Ele nega. Os médicos também negam, mas não sei se ele tem ou não. Né? Quem sou eu para falar isso? Mas é só para você entender que geralmente eles têm, de fato, um interesse, né, muito restrito em um único assunto, em um único objeto, e por aí vai. Podem passar horas discutindo ou falando sobre esse assunto, por exemplo. Beleza? E aí, olha aqui, ó. Geralmente, se a gente não faz o diagnóstico quando criança, né, se não faz durante a infância, quando adulto, esse indivíduo tem chances consideráveis de desenvolver quadros depressivos e até mesmo quadros de ansiedade, por não ter uma sensação de que ele faz parte daquele ambiente. Lembra que eu falei para vocês? Eles têm uma sensação, puxa, falta alguma coisa.
olha, isso não está normal e tal, enfim, essa é a ideia. Deixa eu ver o que alguém falou aqui. Tá bom? Vamos lá. Silvilei, tem uma sobrinha que tem 16 anos e agora os médicos disseram que ela tem um tipo de autismo. Porém, não dá para notar não, mas ela tem dificuldades para aprender. Quando pequena, encaminharam ela para um especialista, mas como suzerento, saiu só agora com 16 anos. Obrigado, Silvilei, pelo seu relato. Infelizmente, muitas vezes isso aqui acontece, tá? Eu não sei se é o caso dela, né? Os médicos estão estudando, fazendo os exames devidos, necessários, né? Para chegarem a um diagnóstico, mas é possível. É possível. A gente vai ver daqui a pouco, Silvilei e meninas, em TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai ver daqui a pouco. Acho que não no próximo capítulo, no outro, se eu não estou enganado. Você vai perceber que muitas pessoas com hiperatividade e com déficit de atenção passam desapercebidas pela infância. Não recebem o diagnóstico quando são crianças. E aí esse indivíduo só vai, às vezes nem isso, mas geralmente é isso que acontece, só recebe o diagnóstico quando já é adulto. Puxa, Silvilei sempre foi agitada. Silvilei, desde que é criança... Brincadeira, tá, Silvilei? Só para o pessoal entender, tá? Desde que a criança não consegue prestar atenção, sempre teve dificuldade com o aprendizado, não consegue ficar parada sozinha, e por aí vai. É assim, ela fica sempre agitada de um lado para o outro, desatenta, muita energia, Isso aí tem muito a ver com hiperatividade e déficit de atenção. Mas os pais não prestaram atenção, a babá, a cuidadora, sei lá, também não prestou atenção, a Silvilei cresceu, tornou-se adolescente, jovem, adulta, constituiu família, e agora que estão desconfiando, acontece demais. Isso a gente chama de diagnóstico tardio. Diagnóstico veio tarde. Era para ter acontecido mais cedo, mas não aconteceu por várias coisas. Então, infelizmente, pode ser realmente esse o caso da sua sobrinha. Tá bom, Silvia? Obrigado pelo seu relato, tá? A gente vai falar de outros tipos de autismo, talvez você consiga enxergar a sua sobrinha neles. Vamos lá. Tipo 2. Transtorno invasivo do desenvolvimento. É uma fase intermediária. O que é isso, Lucas? Desculpa da expressão, só para você entender. Nem lá, nem cá. Nem muito agressivo, nem com dificuldade séria de aprendizado. É isso aqui, ó. Intermediário. É o limite. Para cima, se passar, a gente vai ver os outros dois tipos, você vai ver a seriedade que é. Se for um pouquinho mais leve, vai ser a síndrome de Asperger, fica ali, meio de campo. É a fase intermediária. É um pouco mais grave do que o tipo anterior, esse tipo que a gente acabou de ver, mas não é tão forte quanto o transtorno autista. O que isso quer dizer, Lucas? Quer dizer que você tem um paciente que não é tão inteligente, não tem tanta facilidade, não tem um raciocínio acima da média, como na síndrome de Asperger, mas você também não tem um paciente tão agressivo, com interesse tão restrito, uma dificuldade de comunicação tão grande como no tipo 3, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o famoso transtorno autista. Esse sim é aquilo que a gente imagina, é o tipo 3 que eu vou falar daqui a pouco. Então, esse transtorno aqui invasivo do desenvolvimento é o tipo 2 e é a fase intermediária. Geralmente, o paciente se apresenta com uma quantidade menor de comportamentos repetitivos. Vejam, você já tem os comportamentos repetitivos presentes. Só que, observação, uma quantidade menor. Tem movimentos repetitivos, mas não é tão grave. Não acontece com tanta frequência como nos outros dois que a gente vai ver daqui a pouco. Dificuldades com interação social. Vejam, eu não falei disso no tipo 1.
Aqui já tem. Perceberam? Entenderam a questão do intermediário? No tipo 1 tinha, eu não falei dificuldade com interação social. Dificuldade dificuldade em interagir com as pessoas. Desculpa. Aqui você já tem a presença dessa dificuldade, tá? Competência linguística inferior à síndrome de Asperger. É claro, se a síndrome de Asperger é o paciente que tem um alto funcionamento, é óbvio que é difícil você ter alguém com um QI tão alto. Consequentemente, entre aspas, pelo amor de Deus, entre aspas, por não ser tão inteligente ou por não ter tanta habilidade intelectual, a linguagem vai ficar comprometida. Tá bom? Por quê? Para você conseguir se expressar bem, o seu cérebro tem que funcionar bem. Tá bom? Como é que você consegue falar e as pessoas entendem? E eu não estou falando de falar difícil, tá? Estou falando de conseguir se comunicar mesmo. Cara, a mensagem era passar isso, todo mundo entendeu. Isso é se comunicar. É bem mais fácil para síndrome de Asperger do que para esse transtorno aqui, né, que é o tipo 2 do autismo, tá bom? Vamos lá. Tipo 3 é o comum. É aquilo que vem à sua cabeça toda vez que a gente fala que alguém tem autismo. Esse comunzão é esse aqui, é o tipo 3, transtorno autista. Beleza? Vamos lá. São aqueles que apresentam sintomas mais graves do que os outros dois tipos anteriores de autismo. E aqui você vai ter várias capacidades afetadas. Que capacidades são essas, Lucas? Aqui, ó. Tá aí na sua tela. Tá na tela. Relacionamentos sociais prejudicados. Dificuldade em comunicar-se com os pais. Dificuldade de se comunicar com a professora. Dificuldade de se comunicar com o coleguinha. Dificuldade de se comunicar. Dificuldade. O relacionamento social desse indivíduo que tenha o transtorno autista fica limitado, prejudicado, sofre influência por causa do tipo de autismo. A cognição também é prejudicada. O que é isso? Linguagem, memória, raciocínio lógico, raciocínio matemático, atenção, organização, planejamento, orientação no tempo, orientação no espaço, habilidades visuais, habilidades perceptivas, tudo fica comprometido, tá bom? Outro fator bem comum é a presença intensificada dos comportamentos repetitivos. Como eu falei para você, é o tipo mais comum, né? E se você já viu alguém com autismo, você sabe que eles ficam realmente apresentando movimentos repetitivos. Porque esse tipo 3 aqui é o mais comum, tá bom? Ah lá, é o tipo clássico de autismo. Costuma ser diagnosticado de forma precoce. Em geral, inclusive antes dos 3 anos, tá bom? Vamos lá. Principais características: falta de contato com os olhos, comportamento repetitivo, como se bater ou ficar balançando as mãos, a cabeça, né, assim, o pescoço. Dificuldade em fazer pedidos usando a linguagem. Não falam, não usam a linguagem, a comunicação verbal para fazer pedidos, mas utilizam outros meios. Como eu falei, pega na sua mão e coloca a sua mão na porta. Pega a sua mão e coloca na gaveta para você pegar um garfo para eles. Pega a sua mão e coloca no copo para você dar água para eles. Não utilizam a linguagem. Utilizam outros meios, outras ferramentas. Geralmente pegando a sua mão e colocando no que eles querem. Desenvolvimento tardio da linguagem. Evidentemente, se você tem um comprometimento, né? Claro, acabei de falar que a cognição fica prejudicada. Dentro da cognição, a gente tem a linguagem. Se eu tenho prejuízo da cognição, a minha linguagem fica comprometida. E nós, cuidadores, já falei outras vezes, precisamos entender que a linguagem é verbal, não verbal e escrita. Ok? Pegaram? Paciente tem dificuldade para escrever. Linguagem tardia. Dificuldade para falar.
verbalizar. Dificuldade para lidar com a linguagem não verbal. Eu não sabe interpretar muito bem movimentos. A linguagem não verbal. Gestos. Atitudes. Tem dificuldade. Vamos lá. Entenderam? E aqui a gente chega no tipo mais grave. Sim. Então vejam, passamos pelo tipo 1, que é o tipo mais inteligente, tipo 2, que é o transtorno invasivo, né? Tipo 1, síndrome de Asperger, tipo 2, transtorno invasivo, que é a fase intermediária, tipo 3, é o transtorno autista, o comum, o tipo clássico, e o tipo 4 é o tipo mais grave, que é o transtorno desintegrativo da infância. Olha que nome forte. Desintegrativo da infância. É considerado o tipo mais grave, né, desse espectro autista e não é tão comum. Tá bom? Geralmente a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém, a partir dos, né, assim, dos 2 aos 4 anos de idade, ela passa a perder as habilidades intelectuais, linguísticas e sociais. Tá bom? Então, vai se desenvolvendo normalmente até os 2 anos. De repente, dos 2 aos 4 anos, começa a declinar. Por isso que você tem que estar sempre atenta. Sempre com um olhar crítico, analítico, né? Um olhar que realmente vai analisar, perceber se tem algo errado, e por aí vai. Vamos lá. E aí, é bem legal a gente falar que geralmente o autismo apresenta sintomas mais expressivos em meninos do que em meninas. Tá bom? Por quê? É uma característica da doença, do transtorno. Só que, vejam, olha só, olha o que está escrito aqui, ó. Costuma apresentar sintomas nos meninos e não nas meninas. Não é isso que está escrito aqui. O que está escrito é, costuma apresentar sintomas mais expressivos. O que isso significa? As meninas também apresentam sintomas, só que os sintomas são mais expressivos, são mais intensos, são mais característicos, entre aspas, dão mais na cara do que em relação às meninas. Entenderam? Eu tenho um menino com autismo e uma menina com autismo. O menino vai ser mais na cara. Você vai conseguir pegar mais rápido, porque os sintomas são mais expressivos em meninos do que em meninas. Isso acaba acarretando em um grande problema para nós, né? Porque o que acontece, gente? Justamente o que a Silvia relatou. Muitas mulheres passam a vida sendo subdiagnosticadas. Tá bom? O que significa? Não há um diagnóstico. Perceberam? Não, isso aí, olha, eu tenho dificuldade. Ah, você tem dificuldade em interagir com as pessoas porque tal. Não, ela tem autismo. É natural que ela tenha dificuldade na comunicação social. Mas esse diagnóstico de autismo nunca chega, ou dificilmente chega, por conta dos sintomas não serem tão aparentes, tão expressivos como em pessoas do sexo masculino. Vamos lá. Geralmente apenas as meninas, né, com os tipos mais graves, costumam receber o diagnóstico na infância. E os tipos mais graves são o tipo 3, que é o transtorno autista, né, o famosão, o clássico, e o tipo 4, que é o desintegrativo da infância. Somente as meninas que estejam nesses 2 tipos, geralmente recebem o diagnóstico na infância. Tá bom? Aí as outras, que tem o tipo 2 e o tipo 1, Lucas, passam a vida recebendo diagnósticos errados. Por exemplo, diagnóstico de toque. Lembram-se que eu falei para vocês que eles têm aquele negócio de alinhar objetos? Vai no psiquiatra, o psiquiatra vai ter essa informação e vai falar, não é toque. Ah, você tem dificuldade em alinhar? Você fica nervosa quando alguém pega suas coisas e tira do lugar?
Isso aí é toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Ah, não é toque. E dá o diagnóstico de toque. Mas, na verdade, é autismo. Entenderam a gravidade? Muito sério, né? Vamos lá, então. Aí, isso eu já falei, né? Geralmente, as meninas apresentam menos atitudes restritivas e repetitivas. Ou seja, não dá tom na cara, né? Nem todas são diagnosticadas corretamente e aí, infelizmente, acabam tendo prejuízos mais tarde na sua vida adulta, tá bom? Geralmente tem dificuldade de relacionamento e também tem dificuldades em ter uma vida autônoma com qualidade. Por quê? Porque se eu tenho dificuldade de comunicação, imaginem eu, professor Lucas, nunca recebi o diagnóstico de autismo e venho aqui, não preciso ser professor, né? Para trabalhar aqui, sei lá, nos bastidores aqui. A gente tem uma equipe aqui, né, que fica nos bastidores. Eu, professor, apareço, mas tem muita gente que faz a coisa acontecer, né? Se eu trabalhasse nesses outros locais também aqui dentro da escola, em algum momento eu teria prejuízo. Por quê? Porque eu preciso interagir com as pessoas. Eu teria um chefe, eu teria que apresentar resultados, eu teria que me comunicar. Talvez eu também, sei lá, entraria em contato com alunos, sei lá, né? Um exemplo. Imagina, eu com dificuldade de comunicar, vou ligar lá para o aluno? Não, isso não vai acontecer. Eu começo a ter prejuízos na minha vida, por conta dessas dificuldades de interação, e várias outras coisas que a gente já falou. Ah, então esse é o autismo, tá bom, gente? Belezinha? Então, são algumas características aí, mas geralmente o diagnóstico é feito por meio do comportamento, né? E entrevista com os pais ou responsáveis. Olha, quem é a Maria? A Maria é a nossa filha, tem 3 anos. Há quanto tempo a Maria vem demonstrando esses sintomas que vocês falaram? E aí o pediatra, o especialista, vai fazendo uma série de perguntas, literalmente um questionamento para os pais, para os responsáveis, e aí ele fecha o diagnóstico, tá bom? Análise comportamental, mais histórico, mais relatos dos pais, mais queixa dos responsáveis, e por aí vai. Ok? E aí, é possível que o diagnóstico seja feito apenas na adolescência, ou logo no início das atividades escolares. Por quê? Nós estamos imersos em um mundo corrido, né? Às vezes o pai e a mãe chegam tarde de casa, sei lá, os responsáveis chegam tarde de casa, ficam o tempo todo fora, e não tem tempo, não me entendam mal, para observar a criança. É isso aí. Tem tempo. Não dá, não observa, está desatento, ainda está com a cabeça quente do serviço, casamento não vai bem, sei lá, com tanta coisa na cabeça. Aí essa criança passa desapercebida durante a sua infância, chega na adolescência, aí lá na sala de aula, o professor, que é alguém de fora, que está com o olhar, fala, opa, o que tem aqui? Tem algo errado aqui. Tem alguma coisa aqui. Começa a ter dificuldade de aprendizado. Começa a ter dificuldade de lidar com os colegas. Começa a ter dificuldade de fazer o trabalho com o coleguinha. Sei lá, e aí tem algo errado. Essa criança não está funcionando, entre aspas, normalmente. E aí a gente começa, talvez, essa aqui é um momento que muitos têm o diagnóstico aqui. Por relato dos professores. Os professores chamam os pais. Você já viu essa menina? Olha, vocês já levaram ela no médico? Com que frequência ela passa no pediatra? Olha, quando foi a última vez que vocês levaram ela no clínico? É normal ela agir assim, assado, e levantam a cabeça, levantam pontos de interrogação, e aí os pais, o que é que os pais fazem? Desconfiam, né? E por aí vai, né? Aí você vai levar no especialista e por aí vai, né? Aí o médico vai dar o diagnóstico
se for esse o caso, tá bom? Beleza? Tem cura? Não. Tem tratamento? Tem. A gente já falou qual que é o objetivo do tratamento. Lidar com os sintomas, por meio de terapia com psicólogo, mas aquele tratamento que é personalizado, que é para cada aluno, mais... Desculpa, para cada aluno, né? Para cada paciente, perdão, específico para o paciente, mais voltado, né? Para várias especialidades, digamos assim, para profissionais de várias áreas, para poder proporcionar a melhor qualidade de vida possível para esse paciente, tá bom? Por meio de uma equipe multidisciplinar, né? E aí tem uma lista, né? Eu já falei para vocês alguns tipos. Isso é importantíssimo a gente entender, tá bom, gente? E aí, eu quero fazer uma revisão dessa aula, desse pedaço da aula, né? Agora a gente vai falar do outro pedaço. Mas o que você precisa entender sobre autismo é o seguinte: o autismo, ou o transtorno do espectro do autista, né? É um quadro onde nós precisamos entender que a pessoa vai ter dificuldade de comunicação. Geralmente apresenta movimentos repetitivos e um interesse restrito. Mas nem sempre esse diagnóstico chega. Nem sempre. Às vezes você vai chegar numa casa e vai notar que tem algo errado, algo diferente com a criança, com aquela pessoa que está ali, né? E aí, qual que é o seu papel? Perguntar, questionar, né? Levantar digamos assim, levantar a bola, né? Levantar a bola no sentido de, olha, você já viu isso aqui? É normal mesmo, ela tem dificuldade para aprender. Eu perguntei o que ela aprendeu hoje na escola, o que ela viu, ela não soube me dizer, ela tem dificuldade, enfim, sei lá. Para que os pais entendam, opa, será que tem algo aqui? Quem vai dizer? Não sou você, não é você, não sou eu, né? Não são os pais, a não ser que sejam médicos, né? Mas não, é um especialista, é alguém que tem gabarito, que tenha habilidade e formação para isso. Mas você tem que estar sempre ligado. Não tem cura, mas tem tratamento, e o objetivo é sempre garantir a melhor qualidade de vida possível para o paciente, né? Essa é a nossa ideia, essa é a nossa meta, tá bom? Procurem sempre isso. Eita, agora a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito. Muito mesmo. Esquizofrenia. Antes, deixa eu perguntar para vocês. Não vale colar. O que vocês entendem por esquizofrenia? Alguém consegue me ajudar? Alguém já ouviu falar? Bom, pode ser essa pergunta também. Alguém já ouviu falar ou conhece alguém que tenha esquizofrenia? Podem escrever no chat, né? Se quiserem. Olha, a Elisete levantou a mão agora, as meninas, ó. Olha lá. Provavelmente conhecem, né? Eu também conheço uma pessoa que tem. Vamos lá. Vou falar um pouquinho. Ao longo da aula eu vou falando sobre essa pessoa, tá? Vamos lá. A esquizofrenia é também um transtorno mental. Vejam aqui, ó. Crônico. Crônico. Não tem cura. É crônico. Para toda a vida. Tá bom? É para a vida toda. Infelizmente. Bom, você tem tratamento, claro, reduz demais sintomas. Já vou aproveitar e já vou falar. Um amigo meu, muito querido, inclusive, tem, tá? Em determinado momento da vida, ele parou de tomar os medicamentos. Não quis mais tomar e não tomou e jogou fora o medicamento, jogou na privada, beleza. Não muito tempo depois que ele fez isso, o que aconteceu? Ele começou a ter problemas. A minha intenção não é fazer chacota, não é nada disso, só para você entender a gravidade que é. A importância do tratamento, tá? Não tem cura, mas tem tratamento, eu vou falar para você o porquê. Esse meu amigo é evangélico
E ele acredita que Jesus vai voltar, e ele acreditava que ele era Elias, que Elias tinha encarnado no corpo dele, e que ele estava anunciando o fim do mundo. E ele andava pelas ruas chamando todo mundo de formiga. E ele falava assim, então o versículo da Bíblia que fala, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. E aí ele andava aqui, inclusive aqui. Ele não é daqui de Ribeirão, mas ele vinha aqui na rodoviária de Ribeirão e ficava falando, vai ter com a formiga. E eu sou Elias, estou aqui para anunciar o fim do mundo. O Moisés está vindo. E tal, tal. E aí, falava. E aí, eu falei, caramba, tem algo errado. E tinha mesmo. Tá? Por quê? Porque a gente vai ver a característica principal da esquizofrenia, vai ter dificuldade de entender o que é real e o que não é. Basicamente isso. O que é real e o que não é. Não sei. Não sei diferenciar. Não sei, eu não sei o que é real e o que não é. Tudo me parece ser real. Inclusive aquilo que não é real. Ele se achava Elias, se intitulava Elias, estava anunciando o fim do mundo e tal, tal. Resumo, voltou a fazer o tratamento, nunca mais se intitulou Elias. Pelo contrário, até se envergonha disso, né? Assim, fica com vergonha de saber que ele fez isso e tal. O que eu quero dizer com isso, gente? Que é um transtorno realmente crônico, é grave, tem outras características. Vou contar mais um caso de uma aluna minha, que tinha um patrão que era, mas a moral principal, tratamento. Assim como no caso do autismo, tratamento. Não tem cura? Não. Tem tratamento? Tem. Vamos atrás do tratamento, então. Aqui também. Uma aluna minha, de Minas, tinha um patrão que era dono de uma padaria esquizofrênico. Tá? O cara tinha uma padaria e era esquizofrênico. Vez ou outra tinha uma crise e não tomava o medicamento do jeito certo. Então, de vez em quando ele, quando dava crise, espantava os clientes da padaria à base de porrete. Ficava pelado, arrancava a roupa e ficava correndo na rua, batendo no pessoal da calçada com um pedaço de pau. Por quê? Falta de tratamento. Quando eu fazia tratamento, voltava a agir normalmente. Entendem? Ele não conseguia saber o que era real. Tinha dificuldade em entender a realidade. Essa é a característica principal da esquizofrenia. Tem alguns tipos, na verdade tem vários tipos, eu vou só citar, a gente não vai aprofundar nisso. Vou citar alguns, mas entendam. A gente também tem que considerar a esquizofrenia e entender a dificuldade que ela é, tá bom? Vamos lá. Então, é um transtorno mental crônico. Opa, ela falou aqui, né? Deixa eu ver aqui, acho que alguém falou alguma coisa. Ah, Maria Nedina falou, olha, meu filho. Pois é, Maria, talvez você tenha algum... Talvez você se identifique com as coisas que a gente vai falar aqui, tá bom? Vamos lá. Obrigado, viu, Maria, pelo seu relato. Muito obrigado. É um transtorno crônico grave e afeta o modo como a pessoa pensa, sente e se comporta. Isso, na prática, é grave. Puxa, se eu tenho algum tipo de alteração na forma que eu penso, talvez eu tenha dificuldades no meu trabalho. Se eu tenho alteração na forma que eu ajo, no meu comportamento, talvez eu tenha dificuldade em casa, no meu casamento, sei lá, na padaria, no trânsito. Percebem a gravidade? Assim, eu vou dar mais alguns detalhes, tá? Provoca alterações no comportamento, indiferença afetiva, indiferente. Pensamentos confusos, dificuldades para se relacionar com as pessoas também. Vamos lá. Pessoas com esquizofrenia podem parecer que perderam o contato com a realidade. É o que eu falei, não sabem diferenciar. Não sei diferenciar. Isso é real? Já viram? Quem se lembra? Não posso mostrar aqui também.
Mas terminou a aula, anota aí, vai lá no YouTube e procura. Tarso. Lembra do Tarso? Cacete Planetas brincava Tarso Malucaço, que era o Bruno Galhaço, que ele interpretava um jovem com esquizofrenia, que ficava às vezes dentro da banheira com medo, se escondia embaixo da mesa com medo, desenhava umas coisas lá na folha, tinha medo. Ele, geralmente, e aí depende muito do tipo de esquizofrenia, mas o paciente tem dificuldade de entender a realidade. Ó, o homem de preto, o homem de preto, fecha, fecha, fecha. Fecha que o homem de preto vai me pegar. Vejam, estão nos filmando. Olha aqui a câmera. Você não vê câmera, você que está com a pessoa, né? Mas ela, esquizofrênica, vê. Tem dificuldade de interpretar o que é real e o que não é. Mas eu não estou vendo nada, isso é bobeira. E aí, imaginem só a dificuldade. Uma pessoa com esquizofrenia, que não faz o tratamento, né, e tudo mais, pode ter muitas dificuldades, né, no trabalho, em casa, por aí vai. A gente vai dar alguns detalhes aqui para vocês, tá bom? Mas entendam, tem dificuldade realmente, né, com essa questão, parece que perderam o contato com a realidade, do que literalmente é real, do que não é. Embora a esquizofrenia não seja tão comum como outros transtornos mentais, como toque, depressão, compulsão e por aí vai, os sintomas podem ser muito incapacitantes. O que é isso? A pessoa fica incapacitada. Muitas vezes tem dificuldade de encontrar um trabalho ou de se manter no trabalho. Não é que a pessoa não é capaz, tipo assim, não que ela não tenha habilidade, inteligência, não é isso. Mas é que, por conta dos sintomas desse transtorno, por conta dos sintomas da esquizofrenia, dependendo do tipo de esquizofrenia que essa pessoa tem, e dependendo se ela faz ou não o tratamento, se o tratamento está ou não funcionando, ela tem dificuldades. Torna-se incapaz nesse sentido. Olha, não, é inviável que você trabalhe aqui com a gente, porque quando você tem crise, se agride todo mundo. Você fica falando que tem um homem de preto, que tem câmera, que tem veneno na sua comida, que tem bicho subindo em você, mas não tem. Isso causa transtornos aqui no nosso ambiente de trabalho. Então é melhor que você não trabalhe com a gente. Entenderam? Não é que a pessoa não tem habilidade, que ela não tem inteligência, não é nada disso. É que, dependendo a situação, fica um pouco mais complicado, de fato, ela se manter no relacionamento, no trabalho, na escola, e por aí vai, tá? Vamos lá. Alguns tipos de esquizofrenia, tá? Vamos entender alguns tipos aqui. Esquizofrenia simples. Apresenta mudanças na personalidade. Olha isso aqui. O paciente opta, prefere ficar sozinho. Esse Tarso da novela, interpretado pelo Bruno Galhaço, ficava assim, isolado. Tem algumas cenas fortes, assim, eu não vou mostrar por conta como eu falei para você, né? Senão o YouTube vai derrubar o nosso vídeo, depois você não vai poder consultar aqui. Mas você procura, depois você vai ver. Tem no YouTube, tem foto no Google, tem tudo. Você vai ver, por conta dos direitos autorais eu não posso mostrar. Mas se procurei que você vai ver. Ele tá uma cena muito forte. Inclusive, ele interpretou muito bem essa novela, ele mudou bem pra caramba. E você vai ver que o semblante dele é de medo, muitas vezes. O semblante dele, ele prefere ficar sozinho. E se eu não me engano, o pai dele era um empresário muito rico. E o pai queria que ele assumisse a empresa, né? Os negócios, o império. Mas ele não tinha, por conta da esquizofrenia, não podia. Estava incapacitado, né? Por conta da esquizofrenia. Aí tinha confusão em casa, o pai e tal, enfim. Vejam aí, depois vocês me falam, tá bom? Então, a esquizofrenia simples é isso. A ideia é, o paciente prefere ficar sozinho.
Tá bom? Obviamente que isso acaba comprometendo o seu convívio social, né? Óbvio, isso é claro, tá bom? É disperso aos acontecimentos do dia a dia e insensível no que diz respeito a afetos. Isso aqui significa o quê? É indiferente. Muitas vezes não demonstra sentimentos. Entende? Você está casado comigo, nosso filho nasceu, você não derramou uma lágrima, seu traste. A gente completou um ano de casamento, sei lá, 20 anos, 70 anos de casamento. Você não chorou, você nunca chorou, você fica sempre desse jeito. E aí, o companheiro ou a companheira, por exemplo, acusa, mas não entende que a falta de sensibilidade ou a insensibilidade faz parte. Aí, é um sintoma, infelizmente. Temos que entender para poder lidar melhor com o quadro. Próximo. Esquizofrenia paranoide. O isolamento social também está presente nesse tipo de esquizofrenia. Tá bom? A pessoa que tem essa doença enfrenta problemas como falas confusas, falta de emoção e tende a achar que está sendo perseguido por pessoas ou por espíritos. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você não precisa me responder, mas eu gostaria que você pensasse. Tá bom? Se você conseguisse ver pessoas perseguindo você, você ficaria tranquilo? Tranquila? Ah, tá tudo bem. Ah, tem um cara ali, eu nunca vi esse cara. Toda hora que eu olho para trás, toda hora que eu olho no canto da sala, toda hora que eu tô tomando banho, o cara tá lá, me perseguindo. Ah, tá tudo bem, cara, isso é legal. Não, tá tudo bem. O que você vai ficar? Quer dizer, eu acho, né? Estou inferindo, eu imagino que é isso que vai acontecer. Você vai ficar desesperada. Faz sentido? Não por mim. Ou pior, você não vê pessoas, você vê espíritos, fantasma. Hã? Você não ia ficar apavorada? Ia. Eu imagino, né? Entende agora como é sério o quadro, né, de pessoas que tenham esse tipo de esquizofrenia paranoica ou paranoide? É um quadro muito sério. As pessoas veem, e ninguém falou, ela, não. Ah, mas não existe. Bom, não existe para você, mas na cabeça dela existe. Ela está vendo, ela ouve vozes, ela vê, ela sente cheiro, ela vê a coisas, um homem, sei lá, ou as pessoas, ou o bicho, ou o espírito, se aproximando, e para ela é real. Para você pode não ser, mas para ela é. Entendem a seriedade? Muito sério, né? Continuando. Outro tipo. Esquizofrenia desorganizada. A gente já viu a simples, viu a paranoica ou paranoide. Agora está no terceiro tipo. Desorganizada. Também conhecida como hebefrênica. É caracterizada por um comportamento mais infantil. Respostas emocionais descabidas e pensamentos sem nexo. Comportamento mais infantil. Ingênuo. Inocente. Percebe? Lembra que eu falei que uma das características principais é a falta de conseguir entender o que de fato é real e o que não é? Ah, obrigado. Depois eu vou lá. Valeu. Obrigado, Thaís. Valeu. Entendem? Sério, né? Isso é difícil, gente. É difícil. Tá bom? Então esse é mais um tipo aqui de esquizofrenia. Lucas, tem... Nossa, tem tudo isso? Tem mais ainda. Tem mais ainda. Se não me engano, acho que eu trouxe 6 tipos. A gente está no terceiro, né? Tem mais. Espera aí que você vai ver outras coisas assim. Então, alguém falou alguma coisa? Ah, não, acho que não. Você vai ver que a gente não consegue dizer que tipo é.
você e eu. Não, a gente não tem, mas tem especialistas, entende, gente? A mensagem principal aqui, tanto para o autismo, que a gente acabou de falar, como para a esquizofrenia, como para as outras duas doenças que a gente vai ver daqui a pouco, hoje eu acho que não vai dar tempo. Se der, tudo bem, mas eu acho que não vai dar. Encoprese e enurese, tanto para hiperatividade. A ideia aqui não é assombrá-las, não é passar medo em você, não, é o contrário. É para que você entenda que existe tratamento, e esse tratamento tem chance de surtir efeito cada vez mais positivo quando o diagnóstico é feito mais cedo. Então, o nosso objetivo, enquanto cuidador, é proporcionar qualidade de vida para o paciente, sim, mas é também ter esse olhar atento, para que o diagnóstico aconteça o quanto antes, né? Enfim, por aí vai. Eu só vou explicar mais esse próximo tipo, e aí eu já vi no chat que eu acho que alguém colocou alguma coisa aqui, que eu estou vendo uma bolinha azul, eu já vou explicar mais esse tipo e já volto aqui, tá bom? Tem a catatônica. Esquizofrenia catatônica, o quarto tipo, simples, paranoica, desorganizada, e agora o quarto tipo, catatônica. Paciente com esse tipo de esquizofrenia mostra um quadro de apatia. Não sei o que é isso. O que é alguém apático? Alguém, como eu vou dizer, é alguém que não demonstra energia. É alguém que está indiferente. Sabe alguém indiferente? Apático. Parece que está doente, está apático, parece que está, quando a gente fala no popular, nossa, você está podre hoje, hein? Você está morto. Tipo assim, falta energia, vigor, interesse pela vida falta. Parece que a vida está desgostosa. É isso aqui. Apatia. Imaginem um paciente que tem esse tipo de quadro, né? Pode ficar na mesma posição por horas. De vez em quando o Tarsus ficava, o Tarso, acho que é Tarso, que é o do Tarso, acho que é Tarso. Ele ficava debaixo da mesa por horas, dentro da banheira por horas, na mesma posição por um tempo longo, né? Isso também a gente espera, isso infelizmente também acontece. O que mais, Lucas? Causa também a redução da atividade motora. É lógico. Isso aqui não precisa, a gente já viu, na primeira apostila que vocês estudaram, lembra que a gente viu que muitas vezes a falta de atividade física compromete a mobilidade do paciente? Vou traduzir. Lembra que eu falei, olha, é bem comum idosos com Alzheimer, em algum momento, começarem a ficar mais quietinhos, e aí até ficarem na cama, e de repente viram acamados. Por quê? O nosso cérebro é econômico. E ele vai entendendo que, bom, vou pegar aqui, desculpa, é só um exemplo, tá, Silvaneide? Vou pegar a Silvaneide. A Silvaneide não quer mais ir para o trabalho, Silvaneide não quer mais andar, é só cama, banheiro, cozinha, cama, só isso. O que o cérebro dela vai entender? Bom, ela não está utilizando tanto assim as pernas. Eu vou começar a limitar a capacidade da perna dela. Ela não está usando tanto. De repente, a Silvaneide começa a ficar mais na cama. Ó, tá vendo? Ela não precisa das pernas para poder viver, porque tem quem traz comida para ela. E, de repente, a mobilidade, essa capacidade de andar, de se deslocar, vai, ó, declinando, caindo, diminuindo, reduzindo, sofrendo impacto, negativamente falando, né? Então, a atividade motora cai. Cada vez mais quer ficar mais quietinha. Cada vez mais fica sem força. Não tem energia. Não tem força. Não tem tração suficiente para poder se deslocar de um canto para o outro. É isso aqui. Bem comum também esquizofrenia nesse tipo aqui, né? Então, já vimos simples, paranoica, desorganizada, catatônica. Eu vou ver o que colocaram aqui no chat e eu já explico essas outras duas, tá bom?
Deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou. Então, deu para perceber, né? Você viu que não é um quadro simples, né, gente? E que a gente tem que ter empatia para com essas pessoas, tá bom? Tem que ter empatia. A gente tem que entender que não é um quadro sério. E esse exercício que eu fiz com você, de perguntar o que você faria se você visse fantasmas seguindo. Ah, eu não sei o que é isso. Ah, não? Vai no YouTube, procura assim, depois que ela acabar, só para você entender um pouquinho. Vai lá no YouTube, coloca assim, ó, no final da aula. Não vou colocar aqui também, senão vai cair, né? E até porque eu também não gosto disso, mas é só para você entender a seriedade. Procura lá assim, ó, espíritos, parte, perseguição no hospital. É um filme, e aí a moça vê espíritos perseguindo ela dentro do hospital. Aí você vai ter uma noção do que é ver espíritos perseguindo você. E talvez você consiga ter mais empatia. Entenderam, gente? O que eu quero dizer aqui, eu não estou falando que você não tem empatia, mas é que muitas vezes a gente acha, essa é coisa da cabeça dele, não tem nada seguido, não. Tá bom, a gente sabe que não tem. Mas se ele ou ela enxerga e vê isso, a gente tem que ter empatia, tá bom? Então faça esse exercício. Coloca lá no YouTube, Espíritos, eu acho que é a parte 2, então acho que é Espíritos 2, cena, perseguição no hospital. Cuidado só para você não dormir de noite, hein? Você vai ver o medo, como que dá medo, tá bom? Vamos lá, Silvanete. Recentemente assisti no jornal, um passageiro esquizofrênico colocou fogo no motorista do ônibus, porque achava que o motorista estava rindo dele. Infelizmente isso acontece mesmo. Infelizmente, Silvanete. Lembra? Dificuldade de entender a realidade. Eu vejo você rindo de mim, mas eu nunca nem vi você, eu nem sei quem é você. Não, você está rindo de mim sim. Geralmente, Silvanete, você tem um comportamento agressivo porque os pacientes querem aplacar, eliminar, destruir aquilo que os persegue. Entendeu? Então, eu fico... Isso aqui, gente, essas alucinações, é como um caso de Alzheimer. Por que o paciente me bate, Lucas? Porque ele vê a mula sem cabeça. Mas só eu tenho cabeça. Tem, mas ele vê a mula sem cabeça. Ele não quer que a mula sem cabeça pegue ele. O que ele faz? Agride, bate. Que é uma defesa que todo mundo vai ter. Se você vir um cavalo com a cabeça pegando fogo, vindo para a sua direção, você não vai ficar sentadinho, legal, um cavalo. Não, você vai... Se você tiver encurralada, você vai querer se defender. E é justamente isso que acontece muitas vezes com o paciente. Alucinação. Não consegue entender o que é real, o que não é, e por aí vai. Tá bom, Silvanete? Obrigado pelo exemplo. Vejam a seriedade, como isso prejudica, né, gente, o dia a dia, né, o cotidiano, as relações que esse paciente tem. Mais um tipo. Obrigado, Silvanete. Obrigado, tá? Esquizofrenia residual, o nosso quinto tipo. Existe alteração no comportamento, nas emoções e no convívio social, mas não na frequência dos demais tipos. Traduzindo, eu também tenho alterações comportamentais, emocionais, relacionadas ao meu convívio social. Entretanto, não é tão grave, tão acentuada como nos outros tipos. Entenderam? Entre aspas, eu vou usar essa expressão só para você entender. É um tipo mais leve. Eu tenho alterações também, mas são mais brandas, são mais discretas, não são tão frequentes e intensas quanto nos outros tipos que a gente já viu até agora. Sexto tipo, indiferenciada. Pacientes que não se enquadram perfeitamente em um dos tipos de esquizofrenia. Contudo, podem desenvolver algumas das características citadas acima. Traduzindo, não é simples, não é paranoica,
não é desorganizada, não é catatônica, não é residual, aí recebe o diagnóstico de ser indiferenciado. Tá certo? Por quê? Porque a gente não sabe, olha, ele tem características da catatônica, mas também tem características da simples. De vez em quando ele apresenta características da paranoica. Não sei ao certo qual tipo ele tem, então a gente chama isso de indiferenciado. Quantos tipos, né? Sintomas. Sinais e sintomas, né? Geralmente começam entre 15 e 35 anos. Vejam, temos aqui pessoas jovens, adultos jovens. Meu amigo foi diagnosticado com 18 anos. 18 anos. Menino, né? Eu não sei quantos anos, né? Tem um filho da Maria, mas talvez seja um jovem também. Tá? Então, geralmente era... Ah, Lucas, mas e antes? Pode ser com 14? Pode. Pode ser com 39? Pode. É que a média, geralmente, fica nisso, entre 15 e 35 anos. Tá bom? Ó, e existem alguns casos raros que crianças também possam receber o diagnóstico. Beleza? Os sintomas se dividem em 3 categorias, ou 3 classificações. Sintomas positivos, sintomas negativos, sintomas cognitivos. Aí, você vai falar, né? Puxa, sintomas positivos são os sintomas legais. Hã? Porque se são positivos, é legal. Negativo faz mal. E cognitivo eu não sei o que é. Mas se eu for pelo nome, Lucas, dá certo. Vamos ver se é isso mesmo. Sintomas positivos. Geralmente não observados em pessoas saudáveis. Vamos traduzir. Pessoas que apresentam sintomas positivos podem perder contato com algumas questões, com alguns aspectos da realidade. É legal isso? Não sei, eu não sei o que é isso, né, Lucas? Então tá aqui, ó. Alucinações. Um dia, estava lá no hospital, lá em São Carlos, onde eu estudei, e aí tinha um paciente que via bicho no corpo dele. Via bicho. Olhava para baixo assim, ó. Ele, né? Lógico, eu estava lá, a equipe toda estava lá, ninguém via nada, porque ele estava com dificuldade de interpretar a realidade. Via bicho, ficava desesperado. Outros veem fogo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, me ajuda. Tá pegando fogo. Tá uma barata dentro da minha boca. Eu tenho veneno na minha comida, tá cheio de gato, de verme dentro da minha comida. Alucinação. Sentem cheiro. Nossa, que fedor de enxofre. Ninguém sentindo nada, não tem cheiro de enxofre, mas sentem. Alterações olfativas. Sentem gosto. Nossa, que gosto. Tem veneno nessa comida. Estou sentindo o gosto do veneno. Ouvem vozes. Alterações auditivas. Alterações visuais. Vem. Aí eu já falei bastante, né? Tá bom? Isso é alucinação. O que mais? Delírio. O que é delírio? Existem vários tipos de delírio, né? Geralmente é também aquilo que não é real, mas vou pegar um exemplo aqui. Delírio de grandeza. Eu sou o rei do universo. Todos estão abaixo de mim. Todas as grandes potências mundiais. Estados Unidos, Rússia, China, todos. Eu sou o rei. Delírio de grandeza. Que rei que eu sou? Não tem nada a ver isso. Eu sou o melhor professor do planeta Terra inteiro. Mentira, né? Não sou. Mas eu acho não, eu tenho a convicção, a certeza que eu sou. Delírio. Delírio de traição. Você está me traindo. Você está me traindo. Onde você estava?
consigo sentir o cheiro. Você estava me traindo. Aí a mulher só tinha, sei lá, o cara, sei lá, só tinha ido comprar pão. Que traindo nada, só foi comprar pão, mas ele tem o delírio. No caso que a Silvanete falou, delírio de perseguição. Ou sei lá, por exemplo, né? O cara, na cabeça do esquizofrênico, do passageiro esquizofrênico, o cara ficava rindo dele. Mas são delírio, o cara, bom, não sei, né? Eu não estava lá, mas provavelmente isso era coisa da cabeça do esquizofrênico. Não tinha, o cara não estava rindo dele, mas ele tinha a convicção, a certeza de que isso era real, né? E aí, portanto, tanto é que está aqui colocou fogo no rapaz, né? Pensamentos desordenados. Pensam de forma incomum, né? Disfuncional. E geralmente tem um distúrbio do movimento. Então, apresenta um corpo agitado, né? Movimentado e tal. Sintomas positivos, então, são esses, tá bom? Sintomas negativos. Redução do afeto. Mas só para diferenciar os dois, né? Sintomas positivos têm a ver com perder contato com a realidade. Sintomas negativos têm a ver com interrupções das emoções e comportamentos normais. Então, sintomas positivos, perco o contato com a realidade. Não sei diferenciar o que é real e o que não é. Por isso que tem alucinação, delírio e tal. Sintomas negativos, eu tenho prejuízo na emoção e nos meus comportamentos. Redução do afeto, redução dos sentimentos de prazer na vida cotidiana, né, no dia a dia, dificuldade em iniciar e manter atividades, redução da fala, prejuízos graves. Sintomas cognitivos, aí tem a ver com a inteligência, com a forma, com a velocidade, com o processamento do seu cérebro. Tá bom? Para alguns pacientes, os sintomas cognitivos são sutis. Para outros são mais graves e alguns pacientes podem perceber mudanças na memória. Porque a memória faz parte da cognição. Eu já falei hoje, né? Memória, atenção, concentração, organização, planejamento, raciocínio lógico, raciocínio matemático, orientação no tempo, orientação no espaço, linguagem, e por aí vai. Tudo isso é cognição. Paciente que tem sintomas cognitivos tem prejuízo em tudo isso. Aqui, ó. Baixo funcionamento intelectual. Por quê? Por conta do prejuízo na cognição. É isso. Capacidade de entender informações e usá-las para tomar decisões é baixa. Não consegue entender muito bem. E por não conseguir entender muito bem, tomam decisões erradas. Entenderam? Se eu entendo bem uma informação, se estiver tudo bem comigo, claro, eu vou tomar a decisão certa. Ok? Um exemplo. Tenho que tomar o medicamento de 8 a 8 horas. Eu entendi. De 8 em 8 horas eu tenho que tomar. O que eu faço? Qual que é a decisão correta? Tomar de 8 em 8. Simples. Entendi a informação, vou tomar a decisão correta. Não é assim com o esquizofrênico. Um exemplo, tá, gente? Só peguei um exemplo bem aleatório. Eles não conseguem essa capacidade de entender a informação e usá-la para tomar a decisão, fica comprometida. Dificuldades para manter-se focado ou prestar atenção em atividades cotidianas. Claro, né? A concentração, o foco, a atenção são itens da cognição que são prejudicados por conta dessa esquizofrenia. Quais são os sinais de alerta precoce de esquizofrenia? Evidentemente, os sinais são diferentes para todos. Nós não somos humanos iguais. Tá bom? Não somos como essa caneta. Se você pegar uma caixa de caneta Bic, praticamente todas serão iguais, ou muito, muito parecidas. Com o ser humano não é assim. Certo? Você tem as suas preferências, você tem as suas qualidades, você tem os seus defeitos, você tem seus interesses, você tem os seus desejos. Hã? Você tem os seus prazeres, você tem os seus hobbies que são diferentes dos meus. Ok?
Então, dependendo do tipo de esquizofrenia que você tem, os sintomas positivos, negativos ou cognitivos se apresentam de forma diferente. Não há possibilidade de cravarmos. Não. Todo paciente com esquizofrenia age assim. Não, isso aí não é verdade. Não é porque somos diferentes por natureza. Os sintomas podem se desenvolver lentamente ao longo de meses ou anos, ou inclusive podem aparecer de forma inesperada. Estava tudo bem, apareceu. Foi o caso do meu amigo. Sabiam? Estava tudo bem com ele, eu não contei essa parte, né? Nunca teve problema. Ele foi para um retiro da igreja e no retiro ficou sabendo que a namorada dele tinha traído ele com um outro amigo dele. Não muito tempo depois, começou a apresentar sintomas. Foi depois disso. Ele era modelo, desfilava. Nunca, a gente nunca, nenhum sintoma ele apresentou. Aconteceu de forma inesperada. Um choque, né? Para todo mundo, inclusive. E hoje ele recebe um auxílio, né? Ele tem, como ele conseguiu comprovar que ele é incapaz na justiça, e ele recebe um auxílio, tá bom? Como se fosse tipo uma bolsa, né? Um auxílio do governo. Para vocês entenderem, né? Que realmente isso aqui é uma coisa séria. Comportamentos que são sinais precoces de esquizofrenia. Ouvir ou ver algo que não está lá, é claro, né? Isso aqui não é normal, tá, gente? Se você está vendo alguém que não está lá, não está normal. Então, se alguém que você conhece afirma que tem um homem, uma mulher, uma criança, sei lá, e tem alguém lá, e você olha e não vê ninguém, está errado. Desconfiem. Levantem dúvidas. Questionem. Observem. O que mais? Uma sensação constante de estar sendo observado. Muito comum, né? Perseguição. Eu falei. Modo peculiar ou sem sentido de falar ou escrever. Posicionamento corporal estranho. O tarso calando. Essa câmera me pega, né? Encolhido. Debaixo da mesa. Dentro da banheira. Escondido. Errado. Não está normal, né? Comportamento diferente do que a gente espera. Sentir-se indiferente a situações muito importantes, puxar seu filho, foi promovido, sei lá, ganhou na loteria, o cara acabou de ganhar 100 milhões de reais, tá indiferente, tem algo errado, né? Deterioração do desempenho acadêmico ou profissional, ia muito bem. De repente, despencou, intelectualmente falando. Era o mais inteligente da turma, o mais avançado, o que pegava as coisas mais rapidamente. De uns tempos para cá, não funciona tão bem assim. Percebem? É isso aqui que essa frase quer dizer. Uma mudança na higiene pessoal e na aparência. Claro, né? Tem dificuldade de entender a realidade, geralmente não priorizam a aparência. Uma mudança na personalidade. Sempre foi amável, dócil, carinhoso, sempre foi respeitosa, condescendente, sempre foi respeitável, sempre respeitosa, sempre. Mas de tempos para cá, tornou-se agressiva, violenta, truculenta, selvagem, né? Assim, comportamento muito grosseira, muito diferente, ela nunca foi assim. Tem algo errado. Aumento da retirada de situações sociais de isolamento. Claro, né? Sempre amou estar em família. Dos tempos para cá, tem negado todos os convites. Tem algo aí que está errado, né? Está muito errado, inclusive. Vou ajustar aqui. Vamos lá.
Resposta irracional, zangada ou com medo. Mas resposta sem sentido. Você vai na padaria hoje? O homem está me perseguindo. Hã? Eu perguntei se você vai na padaria hoje. O homem está me perseguindo. Resposta irracional. Porque eu perguntei se ela iria à padaria e ela falou que o homem está seguindo. Não respondeu minha pergunta. É uma resposta sem razão. Não tem sentido. Sem nexo. Ilógica. Tá bom? Incapacidade de dormir ou se concentrar. Geralmente aqui porque tem muito a ver com medo, né? Com pavor. Comportamento inadequado ou bizarro. Preocupação extrema com a religião ou com o ocultismo. No caso da religião, foi o meu amigo, né? Lembram-se que eu falei que ele se intitulava Elias? Que estava a anunciar o fim do mundo e tal? Aqui, então aqui é a comprovação. Embora não exista cura, muitas pessoas com essa doença podem levar uma vida produtiva e satisfatória. Viram aqui? Eu falei, ó, não quero saber de ninguém. Não é a minha intenção mesmo. A intenção é, vejam, existe uma possibilidade de eu, esquizofrênico, ter uma vida tranquila. Trabalhar, ter uma vida produtiva, estar em família, constituir uma família, se isso for importante para mim, dirigir, fazer coisas normais, desde que haja um tratamento adequado. Tá bom? Isso tem que ficar muito claro. Tratamento adequado. Vamos seguir. A recuperação é possível através de uma variedade de serviços, incluindo... Pessoal, só um momentinho aqui, por favor, rapidinho. Um momentinho. Pronto, pessoal, o coordenador veio só me dar um recado aqui. Vamos lá, tá terminando, tá? Então, a gente tem, é possível sim ter uma vida mais tranquila, mas tem que fazer o tratamento adequado, tá bom? A reabilitação pode ajudar uma pessoa a se recuperar e a, inclusive, recuperar sua confiança e as habilidades que são necessárias para ela ter uma vida produtiva e independente. Olha que bacana isso. Eu posso ter a minha vida, eu posso ter o meu trabalho, eu posso ter a minha família, eu posso ter o meu carro, eu posso viajar sozinho, eu posso estudar, posso todas as coisas, mas eu preciso fazer um tratamento. Tá bom? E se eu deixar o tratamento? Vai acontecer o que aconteceu com o meu amigo. Provavelmente. Você vai começar a apresentar os sintomas novamente. O tratamento é para a vida toda, né? Assim, tem que estar sempre acompanhando, né, gente? Tem que ser um acompanhamento presente, né? E por aí vai. Neste caso, pessoas próximas ao paciente são quem identificam os sintomas e procuram ajuda médica. Claro, o paciente é incapaz de avaliar o seu próprio quadro, o seu comportamento. Quem é que vai notificar o médico? Quem? Família, cuidador, companheiro, companheira, filhos, por aí vai, né? Com acompanhamento de um psicólogo, psiquiatra e medicamentos, é possível que a frequência das crises diminua e o paciente consiga ter uma vida mais tranquila. O acompanhamento é indispensável. Olha que beleza, gente. Tá certo? Então, a boa notícia é: estamos sim diante de um transtorno
incurável, crônico. Entretanto, temos tratamento adequado, personalizado, que vai atender à necessidade do meu paciente, tá bom? Deixa eu só ver o que o pessoal falou aqui no chat. Espera aí rapidinho, vamos ver. Um amigo meu, achei que alguém falando. Quem não? Deixa eu olhar aqui. Ninguém falou nada não, né? Que eu não ouvi, não falou não, né? Ah, tá, achei que tinha falado. Tem alguém falando? Você tá falando, Elisete? Não. Ah, tá. Desculpa, achei que você tava, perdão. Beleza. Não. Tá bom. Vamos lá. Então, falaram aqui, ó. A Silvia falou, um amigo meu é uma pessoa muito boa, um ótimo pai, excelente marido e cristão. Um certo dia ele ficou muito estranho e de repente tinha pessoas perseguindo ele. E a esposa dele chegou em casa, estava com os móveis trancando a porta. Olha aí o que a Silvia falou. E tudo empilhado como se fosse tocar fogo. Porém, ele saiu e foi encontrado em um terreno baldio, nu. Disse que estavam perseguindo ele, tiraram suas roupas. Ele está sendo medicado agora, mas ele não queria medicação, não. Olha só. Por quê, né? Provavelmente é isso. Por que ele não pediu o... Obrigado, Silvia, pelo seu relato. Muito comum. Vejam, pai de família, né? Um marido excelente e tal. Cara, gente boa, boa índole e tal. Aconteceu, surgiu de forma inesperada. Justamente o que a gente falou. Obrigado, Silvia. Tem dificuldade com o tratamento? Geralmente sim, porque não é fácil, né? Imagina eu chegar para você e falar assim, olha, não com essas palavras. Na verdade, tudo isso que você está vendo aí é da sua cabeça. Não existe ninguém perseguindo, não existe fantasma, não existe veneno na sua comida, não existe nada disso. Isso é tudo da sua cabeça. O paciente não aceita muitas vezes. E a gente tem que fazer tem que encontrar estratégias para poder fazer com que ele usufrua, né, do tratamento. Tá bom? Beleza? Obrigado, viu, gente? Então, essa esquizofrenia, a aula de hoje foi muito produtiva. Vimos dois importantes transtornos. Transtorno do espectro autista, transtorno de esquizofrenia. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente viu? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza? Então, ok. Tá bom então, pessoal. Obrigado, viu, gente? Tenham uma excelente semana.